Você se sente culpada por não conseguir equilibrar as demandas da família, trabalho e vida pessoal, achando que está decepcionando alguém? As mulheres frequentemente se sentem culpadas por não conseguirem equilibrar as múltiplas demandas da sua vida, como responsabilidades familiares, pessoais e profissionais. Isso ocorre devido às expectativas sociais que são impostas às mulheres para que elas sejam excelentes em todos os papéis que desempenham. Além desses padrões irreais de perfeição e da pressão interna para dar conta de tudo. E essas pressões, elas trazem uma constante sensação de inadequação e culpa. E principalmente quando essas expectativas não são cumpridas. Mas eu tenho outra pergunta para você. Você se sente culpada quando tira um tempo para si mesma ou coloca as suas necessidades em primeiro lugar, achando que você está sendo egoísta? Muitas vezes, sentir-se culpada por priorizar as suas próprias necessidades também é extremamente comum entre as mulheres, principalmente aquelas que são mães. E essa culpa é resultante de crenças culturais que incultem nas mulheres o papel de cuidadoras e de que elas devem colocar os outros em primeiro lugar. Os padrões familiares que exaltam o autossacrifício, eles reforçam essa culpa, fazendo com que muitas mulheres vejam o autocuidado como uma indulgência ao invés de ser uma legítima necessidade. E essa ideação de autossacrifício como virtude contribui ainda mais para a negligência das próprias necessidades e o sentimento de culpa quando elas se priorizam. E daí eu tenho uma outra pergunta para você. Você se sente culpada quando comete erros ou não atinge a perfeição em suas tarefas e responsabilidades, achando que deveria ter feito melhor? A culpa por cometer erros ou não atingir a perfeição é frequentemente associada ao perfeccionismo. Muitas mulheres crescem com crenças limitantes de que o seu valor está diretamente ligado ao desempenho e ao sucesso. E elas são influenciadas por elogios e críticas ainda na infância e na adolescência. E essa comparação constante com outras pessoas aparentemente perfeitas, ela é ainda acentuada pelas mídias sociais, pelo medo do julgamento e intensificam essa culpa. E esse medo leva as mulheres a se esforçarem além dos seus limites, resultando numa exaustão e mais culpa ainda quando elas não conseguem cumprir esses padrões irreais. Nessa live, vamos conversar sobre a origem da culpa, o impacto dessa culpa na vida das mulheres e como mudar essa realidade e estabelecer limites saudáveis. Essa é a segunda live de esquenta do treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática, que acontecerá no dia 20/7, sábado, das 9 às 18h30. Esse treinamento será totalmente online. O primeiro lote dos ingressos ele está com valor promocional por tempo limitado, R$ 98,00. Depois ele vai para R$ 147. E esse primeiro lote ainda dá direito ao ingresso VIP, com direito a café da manhã virtual comigo antes do evento. E eu vou trazer um conteúdo exclusivo e incrível. Então, para garantir esse ingresso, você clica treinamento aqui nos comentários ou no link da bio, tá? E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque agora eu vou receber as queridas que estão aqui ao vivo comigo agora. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Vocês estão bem? Então, nós temos aqui o Sidney, Fabiane. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa live de esquenta do treinamento Desperte Sua Inteligência Emocional na Prática, que é o evento que antecede o lançamento da minha mentoria, o Caminhar Mágico. Quero lembrar que esse evento, esse treinamento, ele foi desenhado para ajudar você a desenvolver habilidades práticas da sua inteligência emocional, transformando o estresse, a ansiedade, a culpa em ferramentas para crescimento pessoal e profissional. No treinamento você vai aprender a identificar e compreender as suas emoções, porque se você não conhece as suas emoções, você não sabe como controlá-las. Você vai desenvolver habilidades técnicas de autocontrole, porque assim você pode gerenciar as suas reações emocionais de uma forma muito eficaz. Você vai descobrir o que realmente te inspira e como se manter motivada na sua vida, além de se conectar melhor com as pessoas ao seu redor, construindo relações saudáveis e harmoniosas. E para isso, você precisa aprender o quê? A expressar suas necessidades sem culpa. E eu sei que isso pode ser bastante desafiador, mas é necessário que você saiba que mesmo sendo desafiador, é possível.
Expressar as suas necessidades sem culpa envolve comunicar de forma clara e assertiva o que você precisa, o que você deseja, o que você sente, sem sentir vergonha, arrependimento ou peso de estar sendo egoísta. E aqui estão os principais aspectos do que isso significa. Saber o que você realmente precisa e deseja é o primeiro passo. E isso envolve uma reflexão profunda sobre os seus valores, as suas prioridades, os seus limites. E podemos dizer que isso se chama autoconhecimento. Aceitar que as suas necessidades são legítimas é importante, é crucial, eu diria. Por quê? Porque não há nada de errado em você ter desejos e necessidades pessoais. E isso se chama autoaceitação. Aprender a dizer não de forma educada e firme, principalmente quando é necessário, sem sentir culpa por conta disso, por não atender às expectativas que os outros colocam em você, a isso damos o nome de limite. E ser capaz de negociar as suas necessidades em situações de conflito, buscando soluções que sejam realmente benéficas, isso se chama negociação. E quando você trata a si mesma com gentileza e compreensão, você pode oferecer esse carinho que você ofereceria a uma amiga quando ela está passando por um momento difícil, isso se chama autocompaixão. Portanto, identificar e desafiar essas crenças culturais e familiares que sugerem que atender às suas próprias necessidades é errado ou egoísta, isso nós chamamos de ressignificação. Mas, para expressar as suas necessidades sem culpa, é preciso nós voltarmos um pouquinho na história e irmos lá no início, porque afinal, o que é culpa? A culpa é um sentimento emocional complexo que surge quando nós acreditamos que nós violamos um padrão moral ou ético, seja ele interno ou socialmente exposto. Então, a culpa é uma resposta a ações ou omissões que nós percebemos como sendo errado ou prejudicial. E a origem da culpa ela pode ser tanto interna quanto externa. Interna, ela vem dos nossos próprios valores, das nossas próprias crenças, dos nossos próprios princípios. É quando nós agimos contra o que nós consideramos certo, daí nós sentimos culpa. A culpa externa é quando ela é influenciada por expectativas sociais, culturais e familiares. Então, normas e padrões externos podem gerar culpa quando eles não são cumpridos. Mas quais são os tipos de culpa que existem? Nós temos a culpa real. A culpa real é aquela que é baseada em ações concretas que realmente causaram um dano ou que violaram normas. Mas também temos a culpa imaginária, que é aquela que surge de interpretações errôneas de situações que muitas vezes são exacerbadas pela autocrítica. Nós também temos a culpa cultural, que ela é originada de normas culturais ou sociais que ditam comportamento como sendo aceitáveis ou inaceitáveis. E quais são os impactos da culpa na nossa vida? Nós temos um impacto emocional, que é aquele que pode levar a sentimentos de tristeza, de ansiedade, de vergonha, de baixa autoestima. Mas nós também temos o impacto relacional, que é aquela culpa que pode afetar a forma como nós nos relacionamos com os outros, criando conflitos ou distanciamento. Nós também temos o impacto comportamental, que pode resultar em comportamentos de autossabotagem, de evitação, de tentativas de compensação excessiva. E a culpa, embora desconfortável, ela tem funções vitais sim, porque ela pode trazer bem-estar individual ou coletivo. E quando é que isso acontece? Porque ela vai regular o nosso comportamento. Quando a gente realmente comete algo que estava errado e aquela culpa ela é gerada, ela vai promover uma necessidade de você se desculpar. Então ela vai motivar mudanças positivas, vai aumentar a empatia, vai contribuir para o seu desenvolvimento moral e vai prevenir comportamentos nocivos. E quando você compreende que a culpa tem essas funções, você pode aprender a gerenciar a culpa de uma maneira mais saudável. E você pode utilizá-la como uma ferramenta para melhorar o seu crescimento pessoal, profissional, ao lidar com as pessoas ao seu redor. Agora é importante entender que existe uma coisinha que pode ser muito impactante, que é o ciclo de culpa e de autolimitação. E esse ciclo, ele é um processo contínuo e autorreforçador que afeta o comportamento,
as emoções e as percepções de uma pessoa. Por quê? Porque essas crenças limitantes, elas geralmente se formam na infância e elas são influenciadas por experiências pessoais, por mensagem dos pais, dos professores ou de outras figuras de autoridade. Então, olha o exemplo de uma crença limitante. Eu não mereço ter as minhas necessidades atendidas. Ou os meus desejos não são importantes. Ou ainda, eu não sou boa o suficiente. Então, esses padrões de comportamento, eles são observados na família. E daí você entende que você precisa suprimir as suas necessidades ou priorizar os desejos dos outros, reforçando essa crença limitante. Então, crescer em um ambiente onde expressar as suas necessidades é desencorajador, ou quando você é punida por isso traz a informação de que você não pode expressar os seus desejos, que expressar aquilo que você deseja é errado. E daí, esse desejo de ser aceita e amada, ela vai levar ao quê? Ao medo da rejeição. E a pessoa aprende que ela precisa suprimir as suas necessidades para evitar conflitos e a desaprovação alheia. E claro que essas experiências passadas de rejeição e de crítica, quando você expressa suas necessidades, reforçam mais o quê? O medo, tornando a pessoa ainda mais relutante em expressar os seus desejos. E daí, quando a pessoa tenta expressar suas necessidades, ou quando ela tenta expressar os seus desejos e a culpa é acionada, essa culpa é uma resposta emocional que sinaliza a percepção de você ter violado uma norma ou uma expectativa. E daí a culpa vai gerar o quê? Aquela sensação de inadequação, fazendo com que a pessoa se questione ou duvide dos seus direitos de ter as suas necessidades atendidas. Então perceba que a culpa e o medo de rejeição, eles levam a um comportamento de autossabotagem, onde a pessoa ela evita tomar ações ou tomar decisões que poderiam beneficiá-lo ou melhorar a sua situação. E tem uma outra coisa que é bem importante dizer, que a procrastinação ela também pode surgir como um mecanismo de defesa para evitar esse desconforto emocional associado à culpa e ao medo. Por quê? Porque a autolimitação e suprimir essas necessidades vão reforçar essas crenças limitantes e os padrões familiares. E a pessoa continua sentindo a culpa e o medo. O que acontece? Ela perpetua esse ciclo de limitação. E a cada repetição do ciclo, as crenças limitantes elas vão se tornando cada vez mais e mais enraizadas e mais difíceis de mudar. Eu vou trazer aqui um exemplo prático do ciclo de culpa de autolimitação. Então, a crença limitante é não mereço tempo para mim mesma. Qual é o padrão familiar? A pessoa cresceu numa família onde o autocuidado era visto como egoísmo. Qual é o medo da rejeição dela? Ela tem medo de que os outros a vejam como egoísta se ela tirar um tempo para si mesma. E daí, qual é o sentimento de culpa? Ela sente culpa quando ela tenta se dedicar a alguma atividade pessoal. Qual é o comportamento de autolimitação dela? Ela evita atividades de autocuidado e daí vai resultar no quê? Mais estresse e mais esgotamento. Qual é o reforço negativo? A sensação de estar sempre cansada e sobrecarregada reforça a crença de que ela não merece um tempo para si mesma. Percebe como isso vai ficando repetitivo? Eu vou trazer uma outra crença limitante que é muito comum. Os meus desejos não são importantes. Qual é o padrão familiar? A família onde os desejos das crianças eram constantemente ignorados. Qual é o medo da rejeição por trás disso? Ela acredita que expressar os seus desejos vai levar ela à rejeição ou a um conflito. Qual é o sentimento de culpa por trás disso? Ela sente culpa quando ela tenta expressar aquilo que ela realmente quer. Qual é o comportamento de autolimitação? Ela vai encolher, suprimir os seus desejos, aceitando situações e decisões que não lhe satisfazem. Qual é o reforço negativo disso? A frustração e a insatisfação, que se tornam constantes, reforçando a crença de que os seus desejos não são importantes. Então perceba que quebrar esse ciclo de culpa e de autolimitação é importantíssimo, é fundamental, porque esse ciclo ele impacta diretamente no bem-estar emocional, no desenvolvimento pessoal, nas relações interpessoais e no sucesso profissional. Ou seja, quebrar o ciclo promove uma vida mais feliz, mais saudável, mais equilibrada. E pode ser que você me pergunte assim, mas Sandra, como é que eu faço para quebrar esse ciclo?
E eu lhe direi o seguinte, que para quebrar o ciclo de culpa e de autolimitação, isso vai exigir de você prática e consistência. Mas ele pode ser alcançado através de estratégias bem simples, mas que você precisa colocar em prática. E eu vou te trazer algumas possibilidades. E eu não tenho como começar a falar que não seja através do autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento você não vai conseguir ir muito longe. Então o que você vai precisar? Pegar um caderno, pegar um diário e vai começar a anotar os sentimentos de culpa e as situações que desencadeiam essa culpa. Você precisa identificar quais são os padrões e os gatilhos que estão fazendo você ficar nesse ciclo. Então, por exemplo, você tem que anotar assim, hoje eu me senti culpada porque eu disse não a uma vizinha que me pediu uma carona para ir até o mercado. Só que você havia agendado com a sua manicure, depois de 2 meses. E daí esse medo de parecer egoísta e de que a vizinha ficasse chateada com você, tá pegando aqui. Então você vai anotar lá. Eu notei que essa situação desencadeia um padrão de colocar as necessidades dos outros na frente da minha. Isso acontece frequentemente quando eu sinto que deveria estar disponível para ajudar, mesmo que isso signifique sacrificar o meu tempo e o meu autocuidado. Então, é dessa forma que você começa a se conhecer e a identificar esses padrões. Porque se você não sabe que tem padrões, como é que você vai mudá-los? Não tem como. Uma outra forma é você dedicar alguns minutos diários para refletir sobre essas emoções, sobre os seus pensamentos, porque isso vai ajudar você a aumentar a sua autoconsciência. Então, o que você pode fazer? Tá lá no caderninho. Você pode perguntar assim, quais as emoções que eu senti hoje? O que desencadeou essas emoções? Como é que eu posso lidar melhor com essas situações no futuro? Essa é uma outra maneira. Uma outra forma de você lidar para romper esse ciclo é substituindo pensamentos negativos por afirmações positivas. Então, quando você pensar assim, eu sou egoísta por querer tempo para mim mesma, você pode substituir esse pensamento por eu mereço cuidar de mim mesma, para estar bem e poder ajudar os outros. Porque se eu não estiver bem, como é que eu posso fazer alguma coisa por alguém? A outra forma é você tratar a si mesma como você trataria aquela amiga querida, aquela amiga gentil que você tem. E como é que você trata essa amiga? Com carinho, com amorosidade, sendo compreensiva, sendo gentil, sendo acolhedora. Só que você faz pela amiga, mas não faz por você. Então, imagina que a sua amiga, essa amiga querida, está passando pela mesma situação que você. E daí você vai anotar no seu caderninho. O que você diria para ela? Com certeza você diria assim, ó, você está fazendo o seu melhor, você merece descanso, você merece cuidado. Então, aplica isso para você. Porque daí é você cuidando de você. E você também não cria a expectativa de que os outros têm que fazer isso com você, não é verdade? A outra forma de você quebrar esse ciclo é questionando se essas crenças limitantes que você tem, elas realmente têm evidências de que elas são reais. Ou, então você tem que anotar qual é a crença. E daí você vai ter que achar argumentos que provem o contrário com relação àquela crença. Então, por exemplo, a crença de que eu nunca faço nada certo. Qual é o contra-argumento? Você vai olhar para a sua vida e você vai falar, não, mas eu já tive sucesso em várias áreas da minha vida. Por exemplo, quando eu consegui comprar meu carro, quando eu consegui passar na faculdade. Daí você vai colocar um contra-argumento contra aquela crença. Daí você está quebrando o ciclo. Uma outra maneira de você transformar, ressignificar esse ciclo, é criando afirmações positivas para você substituir as crenças limitantes. Então, por exemplo, afirmações que você vai repetir todos os dias. Eu sou capaz, eu mereço alcançar os meus objetivos. Repita isso todas as manhãs, mesmo que num primeiro momento você não sinta que essas frases são realmente verdadeiras, porque se você ficou nesse processo de culpa durante muito tempo, talvez falar essas frases seja um pouco desafiador. Então, repeti-las todas as manhãs, ou todas as tardes, ou todas as noites, vai reforçando em você essa sensação de que você realmente é capaz, de que você realmente é merecedora. No começo parece estranho, mas depois você vai sentindo isso mais verdadeiramente dentro de você.
E daí, uma outra coisa que você vai ter que aprender é a praticar dizer não. Isso mesmo. Só que você vai ter que começar a dizer não em situações que são menos desafiadoras. E você vai colocar esse dizer não de uma forma educada e firme. Porque o dizer não significa que você está colocando limites. Então, vamos pensar numa situação mais simples. Você recebeu um convite para ir a um evento, mas você não deseja ir a esse evento. Só que numa situação normal, você iria ao evento porque você se sente obrigada. Só que a partir de agora, você vai dizer, eu agradeço pelo convite, mas dessa vez eu não posso ir. Ou você pode dizer para alguém que está te pedindo alguma coisa, nesse momento não vou poder te ajudar. Você vai ser educada, gentil, mas vai colocar um limite. Pode ser que as pessoas que não estejam habituadas com o seu não, elas se choquem num primeiro instante. E é normal que isso aconteça. Só que mesmo sentindo aquele desconforto, aquela sensação de culpa, você vai se manter firme dentro desse seu posicionamento, do seu limite. Isso é importantíssimo. E uma outra coisa que você vai poder fazer para quebrar esse ciclo, o que é? É fazer uma lista das suas prioridades. E você vai usar essa lista para guiar as suas decisões, para estabelecer limites. Então, quais são as suas prioridades? Saúde, família, negócios, trabalho. Daí você vai colocar na sua lista aquilo que é importante. E você vai usar essa lista para decidir onde você vai investir seu tempo e energia. Porque se sua prioridade é a sua saúde, você vai fazer algo que é contraproducente à sua saúde, não faz sentido. Então essa lista ela serve de guia mesmo, de base, para saber por onde você vai seguir. E daí, uma outra coisa que você vai precisar fazer é, quando cometer um erro, e todos nós cometemos erros, somos humanos, né? Você vai ter que tomar medidas concretas para corrigir ou mitigar esse impacto, em vez de você se prender à culpa. Então, você tem que ver os erros como sendo oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. E nós somos seres humanos, estamos em processo de evolução, nós vamos errar, então é preciso normalizar que nós erramos, né? E daí você vai fazer o quê? Reconhecer esse erro. Olha, sinto muito, foi errado. Isso aconteceu comigo ontem. Eu fui passar uma mensagem para uma lista de distribuição e eu passei uma mensagem equivocada. Daí voltei lá, apaguei a mensagem, falei, sinto muito, foi um erro de programação. E foi mesmo um erro de programação. Fiz errado. Acontece, gente. Precisamos reconhecer e normalizar que isso acontece. E nós precisamos normalizar também que imprevistos acontecem e que a gente precisa lidar com eles de uma maneira transparente e proativa. Então, infelizmente, surgiu um contratempo e eu não vou conseguir chegar para o jantar. Não vou conseguir. Essa semana eu tive um contratempo com o meu computador. Então, essa semana tá cheia de exemplos, né? Eu tive um contratempo com o meu computador e não consegui colocar o programa que vai ao ar toda quarta-feira às 19h30. Eu não consegui colocar no ar às 19h30. Eu tive que colocar no ar na quinta-feira às 7h30 da manhã. E tudo bem, é assim que acontece. São coisas de última hora que fogem do nosso controle, mas eu não vou me descabelar por conta disso. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura e reconhecer que é saudável você lidar com esses imprevistos que acontecem, que vai ser necessário. Isso traz mais leveza para o seu dia a dia. Então, quando você passa a ter mais qualidade de vida, a se colocar, a se posicionar, isso muda a sua relação com as pessoas, isso muda a sua relação com você mesma, entendeu? Então, reconhecer que é saudável e necessário estabelecer limites é fundamental para a sua vida. Então, para que você possa ter um bom equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, você precisa respeitar o horário em que você vai trabalhar. Você precisa colocar um limite com relação a isso. Você precisa estabelecer uma rotina diária ou semanal que incluam atividades físicas ou atividades que você gosta, como relaxar, ler, caminhar, tomar um banho relaxante, sei lá, ir à praia, olhar a natureza. Você precisa reservar um tempo para fazer coisas que sejam interessantes para você, para os seus hobbies. Eu pratico o meu Zen Time todas as manhãs. Então, o Zen Time é o momento onde eu vou estar em conexão com a natureza. Eu preciso dessa conexão com a natureza, porque ela me enche de energia e de vitalidade para eu começar o meu dia bem. Se eu não posso ir porque eu estou ocupada, não estou aqui na praia ou qualquer coisa do gênero, eu vou ler, eu coloco lá a leitura, eu vou fazer uma caminhada, eu vou estar em contato com algo que seja para mim. O meu Zen Time é o meu primeiro momento do dia comigo. Eu preciso disso.
E quando você consegue expressar isso de uma forma assertiva e comunicar isso, né, comunicar essas necessidades à sua família, às pessoas com quem você trabalha, aos seus amigos, e você comunica isso de forma clara, objetiva, gentil, fica mais fácil. Eu vou trazer um outro exemplo aqui que acontece muito com as mulheres, né? De ficarem sobrecarregadas porque elas estão cheias das tarefas domésticas e de repente ela tem marido, filhos adolescentes que não estão colaborando o suficiente. O que você pode dizer? Comunica essa necessidade à sua família. Chega aí, ó, pessoal, quero conversar com vocês sobre algo que tem me preocupado muito. Nos últimos tempos eu estou me sentindo sobrecarregada com as tarefas domésticas e eu percebi que eu estou assumindo a maior parte das responsabilidades aqui da casa. E isso está afetando o meu bem-estar, a minha capacidade de aproveitar o nosso tempo juntos. Então, para que a casa funcione melhor, cada um aqui nós vamos dividir as tarefas de uma forma mais justa, mais harmoniosa. E eu preciso da colaboração de vocês para que essas responsabilidades sejam divididas de uma maneira sensata para todo mundo. Então, a gente vai fazer uma lista das tarefas que precisam ser feitas diariamente ou semanalmente e a gente vai distribuir aqui entre todos nós. Então, essas são formas de você ir colocando em prática esses limites na sua vida sem sentir culpa. E uma outra coisa que você vai precisar aprender é a dar um feedback de uma forma construtiva, sem se sentir culpada ou atacada. Principalmente se você lida com outras pessoas, se você precisa dar um feedback para um cliente ou receber um feedback de um cliente, você tem que praticar isso de uma forma muito, muito amorosa. Então você vai fazer de forma assertiva e não vai levar isso para o lado pessoal. Uma outra coisa que você vai precisar fazer é esse equilibrar, né? O cuidar de você mesmo e cuidar dos outros. Lembre-se que as suas necessidades são muito tão importantes quanto as dos outros. E se você não estiver bem, você não vai poder cuidar de ninguém. Então, eu diria que para você poder transformar tudo isso na sua vida, você tem que construir um relacionamento baseado em honestidade e respeito, em primeiro lugar, com você. Porque se você não tiver respeito por você, você não vai conseguir colocar este respeito para que as pessoas também te respeitem. Então, para você enfrentar esse medo da rejeição aos poucos, eu diria para você começar com essas situações que são menos intimidantes. E você vai progredindo para situações mais desafiadoras. Então comece a colocar esses limites e fazer tudo isso que nós conversamos aqui agora, aonde for mais leve. E se não puder ser mais leve, que seja onde pode ser menos pesado. Então vou falar não para a vizinha. Se eu tenho dificuldade de falar não para a vizinha, de repente eu tenho que falar não para algum cliente. De repente eu vou falar não para o marido, falar não para o filho. Então você vai aprender a se posicionar. E eu vou sugerir que você se cerque de pessoas que te apoiem, que te encorajem a expressar suas necessidades. Porque não adianta você estar perto de pessoas que vão te levar para o fundo do poço, que vão te desestimular. Isso não é saudável. Então, é necessário que você se cerque dessas pessoas que vão te apoiar dentro desse seu processo. E lembre-se, essa jornada do autoconhecimento e da inteligência emocional, ela é contínua e ela é, acima de tudo, pessoal, única, exclusiva, só sua, porque cada um é um. Esse é um caminho que nós podemos percorrer juntas, mas cada uma vai no seu ritmo e do seu jeito. É a mesma coisa assim, ó, nós estamos no mesmo mar, mas cada um navegando no seu barquinho. Então, chegou a hora de vocês se liberarem das culpas, de vocês encontrarem um equilíbrio saudável entre todas as demandas da vida. E eu vou dizer a você novamente, o treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática é uma excelente oportunidade para você descobrir as ferramentas e as técnicas práticas para transformar essas emoções em aliadas para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, você vai aprender a identificar e a compreender suas emoções, vai conhecer técnicas de autocontrole, vai encontrar a motivação interna, vai aprender a praticar a empatia e vai melhorar suas habilidades sociais. Então, eu quero convidar você mais uma vez. Aproveite essa oferta especial, que são para as primeiras inscrições. São inscrições VIP, valor de R$ 98,00, o preço vai mudar a semana que vem e você ainda tem a garantia de benefícios exclusivos, como um café da manhã virtual antes do evento comigo. E nesse café da manhã eu vou te apresentar uma ferramenta incrível que vai transformar a sua vida. Então aproveite essa oportunidade de investir em si mesma e construir uma vida mais equilibrada, mais plena e mais saudável.
digita treinamento aqui no link da bio, ou vai lá no link da bio, digita treinamento aqui, ou vai lá no link da bio, tá bom? Ó, amanhã a gente vai ter outra live, eu ainda não sei o horário, mas a gente vai se encontrar de novo. Todos os dias vai ter uma live de esquenta para esse evento incrível, para esse treinamento incrível. Então, ó, aquele beijo no coração e até mais.